Jesus. Eu quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor, dizer que para mim é motivo de alegria em estar aqui nesta noite, para magnificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Eu quero louvar a Deus por isso, também agradecer na pessoa do meu amigo, pastor Edson, que também me permite estar mais uma vez dividindo o púlpito com o servo do Senhor, e pelos irmãos que me acionaram, irmão Gessé, ver aqui os irmãos muito me alegra. Eu sou apenas um entregador de pão, viu, irmãos? Eu estou no grupo dos discípulos que está com a multidão assentado e Jesus manda dar de comer e a gente tem que servir pão, né? Tem gente que quer ser servido, mas Jesus nos chamou para oferecer o pão vivo que desceu do céu. Eu estou muito feliz por estar junto dos irmãos e por também poder, nesta noite, partilhar com vocês algo que Deus tem falado comigo. Aquilo que me alimenta, eu costumo dizer que também alimenta a igreja do Senhor, porque dos maiores cargos que eu posso ter, o maior deles que eu prezo é ser ovelha, ser servo de Deus, né? Irmãos, eu quero compartilhar com vocês o texto do livro de 1 Samuel, capítulo de número 15. Eu serei, aleluia, dentro das minhas possibilidades, bem direto naquilo que Deus tem colocado no meu coração. A gente às vezes não precisa dar volta para falar aquilo que o Senhor nos entrega. Às vezes é muito difícil ser fiel ao texto, porque muitas das vezes o texto é bonita a frase, mas o conteúdo da frase é uma chamada de atenção para todos nós, porque nós podemos aprender com os nossos erros e com os erros de outros, para que nós não tornemos a cometê-los. Capítulo 15 do livro de 1 Samuel, os irmãos estejam atentos, eu vou fazer a leitura, diz assim: Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando ele subia do Egito. Vai, pois, agora, fere Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupe, crianças, porém matarás homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois, ovelhas, camelos, jumento. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, e disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu não vos destrua juntamente com eles, porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel. Quando subiram do Egito, assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e ao povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor do que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se aquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando voltas passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelha é este no meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porém o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus.
o resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel? E não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho, disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Porque, pois, não atendestes à voz do Senhor, mas te lançastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvido à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e boi, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Senhor, diante da tua presença, nós nos encontramos ainda, e nesta noite eu te peço, fala mais uma vez, por intermédio do teu servo, desvenda os meus olhos para conhecer as verdades da tua lei, Senhor, e não me encubras a vontade do Senhor nesta noite, com respeito ao alimento que será servido à tua igreja. Guarda-nos pelo teu amor, nos concede graça e saúde, para que possamos falar com intrepidez a tua palavra. É o pedido que eu faço, agradecido a ti por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, você pode tomar assento. Eu quero, em primeiro lugar, dizer aos irmãos da minha gratidão a Deus pelo fato de ter o Senhor me permitido estar nesse lugar. Eu sou um sobrevivente da Covid, passei 9 dias internado, com 75% dos meus pulmões tomado. Não tinha força para viver e nem tampouco condição de dormir, porque não me era dado a graça de respirar. Não tinha oxigênio, e todas as vezes que eu procurava conciliar, eu acordava como quem estava sendo afogado. Mas o Senhor teve misericórdia de mim, e eu estou aqui para dar o meu testemunho. O Senhor é maior do que a Covid, e Ele me constituiu vitória, me dando vida, e por isso eu estou agradecido ao Senhor. A noite em que eu entrei no hospital e que fui diagnosticado com aquele mal, entrou em mim uma certeza de que eu não voltaria para casa. Desculpe eu contar, pastor, mas eu disse para o Senhor que eu contaria todas as vezes que eu tivesse a primeira vez na igreja, mas é muito rápido, é um resumo. E entrou comigo aquela certeza de que eu não voltaria para casa. Peguei o meu telefone que estava comigo, minha esposa na recepção, mandei uma mensagem para ela no WhatsApp, disse: filha, possivelmente essa é a última noite que você me vê. E ela não me respondeu nada, ali passando muito mal, me debatendo como quem estava em convulsão naquela cadeira. Me socorreram e me levaram às 2 da manhã para o internamento, para a internação. E lá do lado de fora estava minha esposa sendo sabatinada e atendida pelo médico. E o médico disse para ela: olha, senhora, essa doença é uma doença nova, nós não sabemos o que vamos fazer com seu marido, talvez seja essa
a última noite que você está vendo o seu marido. É preciso que você assine um termo de responsabilidade para que nós possamos dar a ele todas as medicações prescritas para esse atendimento. Quando o médico disse para ela que poderia ser a última noite que ela estaria me vendo, ela teve um gatilho de memória, e Deus tomou a mente dela e levou ela 2 anos atrás na Assembleia de Deus de Nova Iguaçu, e ela se viu ali naquele culto, e o pastor Camilo chamando-a à parte, em particular, e ele disse: olha, Selma, Deus me mostrou uma visão, Deus vai levar pastor Eliseu para um leito, num tempo em que os homens não saberão o que vai fazer com ele, uma confusão sobre a terra. Mas ele disse para ela: não se preocupe, não será para a morte. O Senhor estará tratando com o pastor Eliseu numa conversa particular. Eu disse: Senhor, da próxima vez que quiser conversar comigo, conversa lá em casa. Lá não tem soro, lá não tem procuração de artéria, lá não tem muitos tratamentos agressivos como dentro do hospital. A gente pensa que é muita coisa, mas quando nós estamos lá sozinho, é que nós vamos saber quem somos de verdade. Irmãos, e quando foi 2 horas que eu estou indo para a internação, num quarto de isolamento, ela disse para o médico: eu preciso ver o meu marido. Ele disse: não, a senhora não vê mais ele. Aí o enfermeiro que estava do lado dela disse: fica tranquila, sou eu que vou levá-lo para o quarto de isolamento. Quando ele chegar, num determinado momento, eu vou fazer um aceno, a senhora dá um té logo para ele e nós vamos interná-lo. Irmãos, e assim foi. 2 horas da manhã, quando eu estou passando no corredor, ela na recepção, cheio de enfermeiros, de gente sendo atendida, de médico. Quando ela me viu apontar no corredor, ela gritou lá da onde ela estava: Eliseu! Eu disse: eu conheço a voz da minha ovelha. Levantei a cabeça e ela era ela. E ela gritou de lá: você ainda tem promessa? Aleluia! Eu disse com a cabeça que sim. Ela gritou de lá então não vai morrer. Aleluia! Ó glória! Irmãos, e aquela foi uma situação muito terrível, porque eu não tinha vontade de viver, eu não tinha força nem para atender telefone, não tinha vontade de comer, não me alimentava, emagreci, eu não atendi o telefone da minha esposa, porque me faltava ânimo para conversar. Mas irmãos, naquela ocasião, com 7 dias lá dentro, minha esposa estava em casa, o médico ligou para ela e disse: hoje é o pico da infecção desse homem, e se ele não reagir, nós vamos ter que implantar um tratamento mais agressivo, eu seria entubado. E naquela tarde, ela dobrou os joelhos e disse dentro da minha sala: Senhor, se é hoje o último dia do meu marido, entra dentro do quarto do meu marido. Irmão, tem coisa que o crente não pode falar, porque ele fala aqui e os céus entram em movimento. Naquela tarde, eu que não tinha ânimo para nada, me lembrei que eu era crente. Eu digo: eu não posso me entregar, eu sou servo de Deus. E me lembrei de uma irmã que mora aí em Vigário Geral, dirigente de oração, irmã Belmira. Peguei o telefone e liguei para ela, e quando ela atendeu na casa dela, ela disse para mim: o que foi, meu filho? Eu disse: Belmira, grande é a aflição da minha alma, no meu peito um desespero grande. Ela disse para mim: espera, porque eu já estou indo para o quarto. Aleluia, esses crentes que sabem o caminho do quarto. Tem gente que aprende logo o caminho do Facebook. Eu estou triste, estou desesperado, decepcionado. Deixa de bobeira, entra no teu quarto, fala com o teu Deus que te ouve, e Ele te responde publicamente. Irmãos, eu que não tinha vontade de comer, que não tinha força para levantar, que não tinha graça para viver, quando aquela mulher começou a orar, foi como alguém entrasse no meu quarto. Quando ela começou a orar, eu disse para mim mesmo: Jesus chegou aqui. Aleluia! O quarto se encheu de uma presença diferente das que eu tinha ali a experiência de ter. E eu disse: Jesus chegou. E quando ela começou a orar,
foi como se o meu nariz fosse rasgado. Eu que não respirava, passei a respirar de forma normal, porque a oração de um justo, ela pode muito nos seus efeitos. E daquela tarde em diante, eu pude conciliar com sono. E quando eu dormi, o Senhor colocou uma visão diante dos meus olhos. Vi o anjo da morte, e o Senhor me disse: esse é o anjo da morte. Me contou algumas histórias, me deu 4 mensagens proféticas, e no final de tudo, o Senhor fez questão de que eu soubesse que eu tinha escapado por causa das orações dos justos. Enquanto você ora, o Senhor responde e age. E eu estou aqui dizendo: muito obrigado, Jesus, porque Ele me deu vida. Ele me deu vida. Pastor Eliseu está aqui sem gravata, porque essa enfermidade deixa algumas sequelas. E uma das sequelas é justamente esse pigarro, essa situação de eu estar falando e de repente parece que alguém tira a minha voz e eu fico com a voz embargada e falta o oxigênio. Mas eu estou aqui debaixo da bondade do Senhor e também para confraternizar-me com os servos do Senhor nessa noite. Irmãos, eu quero ser rápido, direto com aquilo que Deus colocou no meu coração. É melhor obedecer do que sacrificar. Disse o profeta Samuel a Saul, um homem que foi escolhido, um homem que Deus tomou para si e o colocou para ser regente, príncipe do seu povo. Saul era esse homem, mas nós precisamos entender, para entendermos e compreendermos melhor o que diz o texto, que trata o texto aqui nesta noite, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E eu preciso entender também que eu não posso ser rebelde ao mandato de Deus, porque eu posso colocar tudo a perder. Saul coloca em xeque um reinado que tinha tudo para dar certo, mas ele que começou corretamente se perde no caminho, porque pensa que pode, porque pensa que é, porque pensa que agora, porque tem coroa na cabeça, cetro na mão, trono para sentar, ele é o Senhor do futuro. Manda quem pode e obedece quem quer vitória, e eu preciso entender isso. Eu vejo o contexto do capítulo 15, é um contexto histórico, era um tempo em que o reino estava em expansão e era comum que houvesse guerras entre reinos e povos, e aquele que ganhava, aquele que vencia, tomava o território conquistado como parte daquilo que ele conquistou, e ele também era senhor de todos os súditos, de todos os reis e príncipes, e era muito comum quando um reino sobrepujava outro, que toda a descendência do rei que era opositor fosse dizimado. Mas aqui tem algo muito mais sério do que isso. Deus resolve trazer juízo e sentença à casa de Amaleque, porque Deus se lembra que quando Israel saiu do Egito, Amaleque não permitiu que Israel passasse pelo seu território, e Deus olha para esta situação e resolve agora, com o reinado de Saul, responder e dar a paga a Agag, rei dos amalequitas, e ele escolhe Saul para que ele possa fazer isso. Aquele povo amalequita era justamente este povo que prejudicou os filhos de Israel. Eu quero lhe dizer que você não precisa ser meu aliado. Sai da frente e deixa eu passar. Agora, não ser aliado é uma coisa, se tornar opositor é
é outra. E quem mexe com o povo que pertence a Deus vai bater de frente com o dono deste povo. Se levante contra quem você quiser, mas não se levante contra o povo de Deus, porque Deus tem ciúme daquilo que lhe pertence. E Deus resolve impor a Israel esta prova. Deus resolve impor a Saul esta prova de obediência para que o seu reino fosse confirmado como sendo alguém que Deus chamou para reger sobre o seu povo. Nesta situação de obediência ou de desobediência, estava ligado à bênção do Senhor, a sua aprovação ou a sua reprovação. Vale lembrar que aqui está Saul, e a Bíblia vai dizer que ele começa a reinar muito bem, e agora, com um ano reinando sobre Israel, Saul resolve se levantar contra os filisteus, outra classe de gente que não queria ver a prosperidade de Israel. Você pensa que você não tem opositores? Tem quem não queira o teu bem, tem quem não queira a tua prosperidade, tem quem não queira ver a bênção de Deus sobre a sua vida. Nos capítulos anteriores ao capítulo 15, Saul compra uma briga com os filisteus, e agora ele se gaba de ter prevalecido contra um grupo de filisteus. E sabe o que Saul faz? Saul proclama a todos os cantos que ele havia prevalecido contra os filisteus. Só que ele esqueceu que quem amolava as enxadas de Israel eram os filisteus. Só que ele esqueceu que Israel não tinha armas de guerra, só tinha espada na mão, Saul e Jonatas. E agora os filisteus, ouvindo aquele gabar de Saul, eles se levantam e fazem uma emboscada contra Saul. Agora Israel não tem espada, não tem lança, não tem escudo, não tem flecha. Eles procuram então fazer o quê? Eles procuram então buscarem, aleluia, a direção do céu. Eles procuram se armarem para a guerra, mas Saul faz consulta ao Senhor e Deus não lhe responde. A Bíblia vai dizer que nesse momento em que Saul está enrolado, Jonatas, seu filho, que diferente dele tinha comunhão com o Senhor, ele chama o seu escudeiro, e Jonatas diz a ele: olha, nós vamos descer e vamos subir a ladeira, porque para Deus não há diferença em livrar com muito ou livrar com povo. Irmãos, enfrentar uma guarnição de 10, uma guarnição de 20, uma guarnição de 30, é até mesmo, aleluia, capaz de que alguém habilitado faça. Mas Jonatas vai, como Davi foi, na força do Senhor, e ele faz prova com seu escudeiro. E a Bíblia diz que enquanto Saul proclama uma consulta sem resposta de Deus, porque Deus conhece o coração do homem, e Deus não leva em conta para responder se eu estou no trono ou se eu tenho coroa na cabeça. O que Deus leva em conta é a minha aliança com Ele, é o propósito do meu coração, é se verdadeiramente eu quero lutar para a glória de Deus ou para a promoção do meu nome. Enquanto Saul buscava resposta, Jonatas agia com Deus, e Deus dava livramento a Israel por mão de Jonatas e de seus companheiros. Jonatas não precisou lutar muito, ele precisou apenas dar um passo de fé,
E a Bíblia diz que Deus, depois daquela atitude, colocou no meio do inimigo um espírito de confusão, e eles se degladiavam uns contra os outros. E naquela oportunidade, Saul cansa de esperar a resposta, convoca o povo para a batalha, e o povo sai para ganhar a guerra que Jonatas, com seu escudeiro e Deus, havia começado. Irmãos, o povo estava proibido, porque Saul é um homem carnal, que não tem discernimento do Espírito, e o povo cansado, e ele proíbe o povo de se alimentar. Irmãos, eu quero lhe dizer, se alimente na guerra, para que você tenha resistência contra o teu adversário. E a Bíblia vai nos dizer que depois de tudo isso, Saul se levanta contra Jonatas, porque não sabia que ele havia proibido de qualquer que fosse do seu arraial, alguém que tomasse alimento à sua boca, fosse morto. E Jonatas não estava, tomou mel, colocou nos lábios, revigorou o seu corpo, e a Bíblia vai dizer que houve da parte do Senhor, aleluia, um requerer de alguma coisa que havia saído da boca de Saul. Saul fez voto de que todo que se alimentasse fosse morto, e ele não sabia que o seu filho seria o escolhido para ser morto. A Bíblia vai dizer que ele queria sacrificar, mostrando que ele era homem de sacrifício, mas Deus precisa de que antes do meu posicionamento para o sacrifício, eu me posicione para a obediência. E naquela noite, o povo intercedeu acerca de Jonatas, porque foi por meio dele que Deus havia dado livramento a Israel. E a Bíblia vai dizer que nesse contexto de livramento, é agora que o Senhor se manifesta através da instrumentalidade de Samuel, e agora o Senhor vai colocar Saul em uma segunda prova. Já havia pecado contra os filisteus, agora Saul vai pecar de forma a desobedecer a Deus. E a Bíblia vai dizer que a ordem era essa, que ele se levantasse contra o exército de Amaleque, e ele destruísse tudo que fizera, ou tudo que tivesse ligação com a casa de Agag, com a casa de Amaleque. Irmãos, a gente vai entender um pouco do que é isso que Deus está exigindo, quando a gente entende um pouquinho de tipologia do Antigo Testamento. Amaleque, amalequitas, estava, aleluia, como o tipo da carne, ou seja, o Senhor estava dizendo para Saul que ele deveria eliminar um dos maiores inimigos do homem, a sua própria carne. Saul era um homem carnal, e ele precisava andar em espírito, ele precisava conhecer a Deus que é espírito, e ele deveria agir espiritualmente e não segundo aquilo que estava patente aos seus olhos. E a Bíblia diz que a ordem do Senhor é que a casa de Amaleque fosse completamente destruída. E essas palavras, confiança no Senhor e obediência, é uma palavra-chave neste capítulo, porque não basta confiar, precisa, além de confiar no Senhor, obedecer os seus ditos. E aqui agora, Samuel ordena a Saul, segundo aquilo que Deus lhe autorizou: destrua a casa de Amaleque. E Saul convoca o povo, e 200.000 homens se colocam de pé diante de Saul e toda a casa de Israel. A Bíblia vai dizer que Saul se levanta, faz separação contra a casa de Amaleque e os da casa,
aleluia, de outra nacionalidade que estava entranhado com os amalequitas. Nós só devemos fazer guerra contra aqueles que são inimigos do Senhor. E esta guerra de hoje não é carnal, viu, irmãos? Ela é espiritual. Quando nós entramos em batalha, não entramos em batalha com carne nem contra o sangue, mas a nossa guerra é contra os potestades, contra os príncipes, os principados que guerreiam contra a casa do Senhor. A Bíblia vai dizer que Saul, ele fere toda a casa de Amaleque, mas Saul poupa, ao contrário do que o Senhor mandou. Saul poupa o melhor da casa de Amaleque. Saul preserva Agag, a cabeça pensante, o influenciador. Veja que a Amalequita aqui tem símbolo, ou tem tipo de um inimigo maior e mais forte de todos os homens, a nossa própria natureza pecaminosa. E com a carne não há negociação. Ou você domina pelo Espírito, ou você é dominado por ela. Não há negociação com Deus. Uma hora é espiritual e uma hora carnal. Temos que sair de cima do muro e escolher a quem nós seremos servos, ou de quem nós seremos servos. A Bíblia vai dizer que Saul poupa Agag, e que o melhor das ovelhas e dos bois e dos animais, como gado, cordeiro, o melhor de tudo, Saul preserva. Saul preserva e o povo também preserva, porque à medida que o rei ordena, o povo toma despojos. E agora vai dizer o texto que aquilo que é vil, ele destrói. Ou seja, eu vou obedecer quando a minha obediência me convier. Aquilo que me traz prazer, eu vou abraçar para mim. E aquilo que não me dá prazer, então eu cumprirei à risca a ordem do Senhor. Meia obediência é uma desobediência inteira. Então, se é para desobedecer, se é para obedecer, obedeça direito. Mas pastor, eu estou aqui para pecar e o perdão está aí para ser dado. É verdade, depois da cruz nós temos perdão por meio de um arrependimento, mas quando Deus nos dá uma ordem, é melhor obedecer sem precisar de pedir perdão, porque quando eu obedeço à risca, eu não tenho medo, eu não tenho perigo de falha. Mas se eu falho, então eu preciso imediatamente pedir perdão, me arrepender do que fiz e abandonar de uma vez por toda aquilo que se constitui desobediência, transgressão diante dos olhos do Senhor. A Bíblia vai dizer que Saul vem e o Senhor se apresenta ao profeta Samuel, o mesmo que encontrou o moço que perdeu as jumentas de seu pai, e que o Senhor revelou a Samuel que sobre ele desceria azeite, porque o havia escolhido. Dentre a sua casa, ele era o menor, mas Deus não tem problema de transformar quem é pequeno em alguém nas suas mãos. Ele faz com prazer. Agora, quando ele nos honrar, vamos pedir a ele graça, para que nós não venhamos a decepcionar o Senhor naquilo que ele nos chamou. A Bíblia diz que Deus então se manifesta em Siló e diz a Samuel: eu me arrependo de ter constituído Saul como rei, aleluia, porque deixou de seguir os meus mandamentos e as minhas palavras. Então Samuel se contristou. Deus se arrepende, irmãos? Deus não se arrepende. Deus está mudando o propósito, porque existem condições para que a bênção de Deus se estabeleça na vida de alguém. Tem vezes que Deus faz e acabou.
se você, aleluia, entende, ele faz. Se não entende, ele não faz. Agora, tem vezes que para Deus fazer, eu preciso andar de acordo com aquilo que ele estabeleceu. Deus não está aqui para honrar desobedientes. Deus não está aqui para honrar alguém que não o honra e que não reconhece que quem fez e quem faz é o Senhor. E a Bíblia diz que depois que o Senhor comunica a Samuel que ele agora já tem rejeitado a Saul, porque Saul não cumpriu aquilo que foi estabelecido, a Bíblia diz que Samuel madruga. Ele levanta cedo, porque dá a entender o texto que Samuel está distante de Saul. E quando Samuel se aproxima de Saul, ele pergunta, Saul, melhor dizendo, diz a Samuel, bendito seja tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Veja bem que coisa, o homem é desobediente, mas na cabeça dele, ele cumpriu o que o Senhor lhe determinou. Aleluia! Sabe de uma coisa? Samuel então não corta caminho, de forma direta, ele pergunta a Saul, se você obedeceu aquilo que o Senhor te ordenou, que balido pós de ovelha é este aos meus ouvidos, e que mugido de bois são esses? Irmãos, a igreja não pode negociar com aquilo que o Senhor mandou destruir. A igreja não pode negociar com aquilo que o Senhor mandou lançar fora. A igreja não pode negociar com aquilo que é anátema aos olhos do Senhor. Não importa se é muito caro ou se não é coisa nenhuma. O que importa é que o Senhor deu a ordem, devemos cumpri-la. Para que todo projeto de Deus na minha e na tua vida não seja revogado e Deus levante outro e coloque no teu lugar, no meu lugar. A gente pensa que é muita coisa e a gente começa a tratar o rebanho de Deus de qualquer forma. A gente começa a fazer as coisas de Deus de qualquer maneira, porque pensa que já chegou em algum lugar. Escute, pastor Eliseu, se tu não cumprir a risca, Deus tira você e coloca outro no teu lugar, porque Deus é soberano e Ele faz assim como Ele quer. E é uma coisa tão tremenda que Samuel pergunta a Saul, e Saul diz, de Amaleque trouxeram. Quem trouxe? O povo. A responsabilidade de Israel era de quem? De Saul ou era do povo? Era de Saul, mas Saul é aquele tipo de crente que faz o que não era para fazer. E ele coloca a culpa nos outros. Sabe, esses dias eu estava lendo o texto de Ana, quando Eli a encontra no templo, e que ela bate a boca, e Eli não ouve palavras, e ele julga ela, pastor, e diz assim, aparta de ti o teu vinho. E ela olha para Eli, e ela diz uma coisa, não me tenha como filha de Belial. Irmãos, o que é filha de Belial? Filha do diabo. Eu estou no templo, eu estou no altar, eu estou na casa de Deus. Sabe o que Ana estava dizendo? Eu não sou desse tipo que peca e se esconde aqui dentro. Eu não sou desse tipo como Ofni e Finéias, que estão se prostituindo no lugar do sacrifício e ainda assim estão vestindo as estolas sacerdotais. Ana não esconde quem ela é. E Saul disse, este povo trouxeram das ovelhas, dos bois, do despojo. É do tipo do crente que faz,
mas ele está sempre culpando o diabo, ele está sempre culpando alguém. É a diferença de Saul para Davi. Todas as vezes que Davi pecou, ele disse: eu pequei, tenha misericórdia de mim. Aquele que peca e que deixa e que abandona, alcança de Deus misericórdia. Mas Saul não faz isso. Saul está preocupado em ficar, aleluia, com os bônus das coisas, e ele não assume os seus próprios erros. Saul é do tipo que ganhou a batalha, manda fazer um memorial a ele, põe aí um busto e diga que Saul venceu a batalha. Quem ganha a batalha por nós é o Senhor, e nós nos demos, venhamos a nos dar em já um estado de bênção quando ganhamos vitória, porque se não fosse o Senhor ao nosso lado, ora diga Israel, os nossos inimigos já nos teriam engolidos vivos, mas por causa do Senhor é que nós chegamos até aqui, irmãos. É por causa dele que nós temos vencido essas batalhas. Então Samuel, olhando para Saul, ele diz: espera que eu vou te declarar o que o Senhor tem decidido acerca da tua, aleluia, da tua estadia sobre o trono de Israel. Prosseguiu Samuel: porventura, Samuel vai contar a história dele, sendo tu pequeno aos teus olhos, porque quando Samuel o chama e diz do projeto de Deus para a sua vida, ele diz: como pode ser isso, se eu sou da menor tribo e da casa de meu pai, eu também sou menor. Para Deus serve assim, quanto menor, para ele melhor, aleluia. Ao exaltado e orgulhoso, ele resiste, mas quem é humilde, ele dá graça e abençoa. Quanto menor para Deus, melhor. Samuel vai dizer: não foste cabeça dos da tribo da casa de Israel, e não te separou com a unção o Senhor? Ele não foi o Senhor sobre a tua vida? O Senhor vai dizer por Samuel: enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: vai, destrói totalmente. Esta era a ordem, não havia para onde sair. A desobediência interrompe um projeto do céu. Eu quero lhe dizer nesta noite: cuidado, não desobedeça, porque você pode botar tudo a perder. Tudo que Deus reservou para a tua casa, tudo que Deus reservou para a tua família, tudo que Deus reservou para o teu ministério, pode ser revogado, e Deus pode passar a outro, se você não andar nos caminhos do Senhor. Obediência é fator prioritário para o céu. O Senhor te enviou para a destruição total, e estes pecadores amalequita, e a peleja contra ele era exterminá-lo. Por que, pois, não atentastes à voz do teu Senhor? Aí ele vai explicar que o povo traz tudo isso para sacrifício. É daquela qualidade que ele toma para si, se ninguém se preocupar, se ninguém notar, ele fica com o que ele tomou. E se alguém perceber que ele fez errado, então ele vai dizer que aquilo que ele pegou foi para que fosse depositado aos pés do Senhor. Irmãos, você engana Samuel, você engana pastor Eliseu, mas o dono desse rebanho ninguém engana, porque os olhos do Senhor são como chama, e tudo ele vê.
Samuel diz a ele: tu não atentastes à voz do Senhor, mas lançastes os despojos e fizestes o que era mal aos olhos do Senhor. Disse Samuel pelo contrário, ele disse: eu ouvi a voz do Senhor, eu trouxe, foi para o Senhor mesmo, mas o Senhor não precisa dessas coisas, não precisa dessas coisas. Irmãos, eu falei aqui que Jesus falou comigo lá no hospital, e uma das coisas que o Senhor falou comigo, quando eu estava tendo a visão, o Senhor disse para mim: existe uma igreja que caminha na terra como a filha de Labão, está caminhando para a terra prometida, mas está escondendo os ídolos na bagagem. O Senhor disse para mim: diga a essa igreja que lancem fora tudo aquilo que não é meu. Deus não precisa das riquezas de Amaleque, porque Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, e Ele pode do nada fazer tudo, e do tudo Ele pode fazer nada. Então não adianta: ah, pastor, mas se eu ganhar na loteria, você não recebe o dízimo? Eu não recebo, porque Deus não precisa disso. Ele sustenta a casa dele, porque Ele pode e Ele faz. E o Senhor o repreendeu. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto do que em obedecer? A obediência é um ensinamento prioritário desse capítulo, e Samuel está dizendo de forma categórica que obedecer vem antes do sacrifício. O altar fala do culto, o altar fala da comunhão, mas não adianta culto se não tem obediência. Não adianta culto se não tem princípio de autoridade. Não reverencia a quem Deus colocou no altar. Sabe, irmão, meu pastor da antiga igreja que eu era me chamou no canto e disse: eu vou contar um mistério para você. Eu digo: sim, pastor Hélio. Ele disse: nem sempre o pastor da igreja é o mais sábio. Nem sempre o pastor do rebanho é aquele que tem maior capacidade. Deus dá pastores à sua igreja, e quando Deus quiser levantar alguém simples, eu estarei debaixo das ordenanças do Senhor na vida desta pessoa. Nós estamos vivendo em dia que as pessoas não se submetem mais à autoridade daquele que o Senhor levantou, porque alguém diz: o meu ensino, o meu conhecimento, o meu canudo é de doutor, e daí? E o canudo de quem Deus chama é celestial, aleluia, e quem obedece a esse estará sendo obediente a Deus. Deus rejeita holocausto e Deus rejeita sacrifício quando antes dele não houver obediência à sua palavra. É aquela história: trazer a arca para Jerusalém, mas alguém quer trazer a arca na modernidade, sobre os lombos de um boi. Quem disse que o Senhor pediu boi para carregar sua presença? Deus quer alguém que lhe louve com entendimento. Se Ele chamou sacerdote, é para andar nos ombros, chamar a responsabilidade para nós. Samuel diz a ele: o Senhor, aleluia, já te rejeitou, porque o pecado de rebelião é o mesmo pecado de feitiçaria, e o pecado de obstinação, aleluia. Sabe o que é ser obstinado? Aleluia, é ser teimoso, pirracento. Você conhece alguém assim? Obstinado, ele é pirracento. Eu não saio, quero ver quem vai me tirar. Eu não faço e quero ver quem vai me obrigar a fazer. É obstinado. A Bíblia diz que a obstinação é igual idolatria, adoração a ídolos. E eu fico com medo, sabe por quê? Porque os idólatras não
entrarão nos céus. A Bíblia diz que eles vão ficar de fora. Então, querido, seja você um homem obediente. A Bíblia diz que Saul se arrependeu? Não, ele teve uma crise de remorso, porque se ele tivesse se arrependido, ele teria mudado as suas atitudes. E quando nós vamos acompanhar a história do reino de Saul, a gente vai verificar que ele não se arrependeu de jeito nenhum. Quando o Senhor não mais falou com ele, ele disse: eu vou procurar uma feiticeira, porque se, aleluia, for necessário, eu vou buscar outra fonte de orientação. Ele nunca se arrependeu, e por causa disso, o seu reinado foi extirpado, foi arrancado e foi entregue a outro homem que o Senhor já colocara no seu lugar. A palavra do profeta Samuel foi essa: visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que você não se assente sobre o trono de Israel. Irmão, Saul assentou-se no trono por muito tempo, mas se assentou sozinho. Eu não quero assentar-me em um lugar aonde a presença de Deus não seja comigo, porque é a presença de Deus que nos faz descansar, é a presença de Deus que nos dá livramento, é a presença de Deus que confirma as obras das nossas mãos. Então, queridos, homens de Vista Alegre, homens da nossa querida matriz, do Monte Sinai, homens da casa do Senhor, ouve o que o Senhor está nos dizendo hoje: obediência, aleluia, é melhor do que sacrifício. É melhor sacrificar obedecendo do que sacrificar em desobediência. Minha mãe dizia que quem não ouve conselho, escuta coitado. Então é preferível que você ouça nesta noite o conselho que os céus nos dão pelo exemplo de Saul. Não seja mais um rejeitado, não seja mais um desobediente, não seja mais um obstinado, não seja mais um carnal. Por quê? Porque você pode impedir o projeto de Deus na sua vida. Que Deus em Cristo nos abençoe e que esta palavra fique no nosso coração. E eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Continue orando pelo pastor Eliseu. Eu preciso muito das orações para que o Senhor possa completar a obra em mim. Alguém disse para mim que tenho 1 ano para que o meu pulmão volte de novo a funcionar 100%. Eu creio que Deus pode